Uma carga bastante presente nas nossas instalações prediais e industriais, sobretudo, são os motores. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre como fazer o cálculo da corrente de carga quando se tem vários motores, certo? Então, o texto começa falando: a capacidade mínima de corrente do condutor deve ser igual ao valor da corrente nominal multiplicado pelo fator de serviço correspondente, se houver. Então, digamos que eu tenha vários motores, aqui eu estou colocando N motores, cada motor com seu respectivo fator de serviço. Então eu vou pegar o fator de serviço, multiplicar pela corrente nominal de cada um dos motores e depois fazer o somatório. Atualmente, pessoal, o fator de serviço é uma informação que está até meio em desuso por parte dos fabricantes, né? Então, geralmente não se vê mais essa informação na placa da máquina, né, do motor de indução, no caso. E aí, quando isso ocorre, você considera certa unidade. Mas a norma ainda traz isso, né, porque até bem pouco tempo atrás era bastante comum essa informação. Então, o fator de serviço é aquele percentual, tá certo? Extra, ou seja, acima da capacidade nominal do motor, onde ele pode trabalhar em serviço contínuo e o fabricante garante que não haverá problema nenhum. Então, digamos, se a potência do motor é 10 CVs e o fator de serviço dele é 1,2, por exemplo, então eu vou multiplicar esse 1,2 vezes 10 e eu vou chegar a 12. Então ele pode trabalhar até 12 CVs de carga em serviço contínuo e não terá problema nenhum. Então, achou-se por bem, mais do que justo, inserir o fator de serviço, já que um percentual acima da potência nominal que o fabricante garante que você pode utilizar. Então, nada mais justo do que utilizar o fator de serviço compondo a corrente de carga de um conjunto de máquinas ou de uma máquina só única, se for o caso. Aqui tem um outro detalhe, pessoal. Ele fala: quando os motores possuírem fatores de potência muito diferentes, o valor da corrente de carga deverá ser calculado levando-se em consideração a soma vetorial das componentes ativa e reativa das correntes desses motores. Por que isso? Porque imagina que eu tenho vários motores cujos fatores de potência sejam parecidos. Então significa dizer que as correntes deles estarão mais ou menos alinhadas. Corrente total, tá certo? Eu me refiro. Corrente total. Corrente total ela tem uma componente no eixo real e uma componente no eixo imaginário. Então seria a componente ativa e a componente reativa. Então, mas se os fatores de potências são mais ou menos parecidos, a corrente total de cada um deles as correntes totais de cada um deles estarão mais ou menos alinhadas. Se isso não acontece, ou seja, se os fatores de potência são muito distintos, eu tenho que fazer essa decomposição, pegar todas as correntes e achar a contribuição no eixo real e a contribuição no eixo imaginário, somar tudo que for real, somar tudo que for imaginário e depois calcular a corrente total, elevando a parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado e tirando o resto quadrado de tudo, tá certo? Então essa é a forma correta de se fazer quando eu tenho vários motores cujos fatores de potência são bastante diferentes. Quando o motor apresentar mais de uma potência ou velocidade, a seção do condutor deve ser dimensionada de forma a satisfazer a maior corrente resultante. Essa consideração, pessoal, vem do fato de que no mercado nós temos a grande maioria dos motores, eles trabalham com uma só velocidade e uma determinada potência, certo? Mas existem motores que eles trabalham com duas velocidades e, obviamente, duas potências, porque a potência do motor ela depende da velocidade de operação. Ok? Então, tem motores que trabalham com duas velocidades, motores que trabalham com três velocidades. São motores para aplicações mais específicas. Então, o que ele está falando aqui é o seguinte: quando você se deparar com um motor desse, você pega o pior caso,
ou seja, aquele que vai requisitar da rede a maior corrente possível. No caso de partida prolongada, com tempo de aceleração superior a 5 segundos, deve-se levar em consideração o aquecimento do condutor durante a partida. Ok, então significa dizer que quando eu tiver um tempo de aceleração longo, acima de 5 segundos, digamos eu tenho um tempo de aceleração de 8 segundos desse motor. O que eu vou fazer para levar esta informação para o meu dimensionamento de condutores? Eu vou inicialmente dimensionar o condutor como eu faria normalmente, sem levar em consideração essa informação. Dimensionei o meu condutor, já tenho uma bitola, digamos, eu tenho uma bitola de alimentação, é um motor trifásico, 3 condutores, né, de 10 milímetros quadrados. Um condutor por faixa. Aí o que eu faço? Eu vou... tem alguns métodos, né? Eu vou falar um para vocês. Então existe uma coisa chamada integral de Joule. Essa integral de Joule, ela mede toda a energia que vai ser jogada pelo circuito. Então, o que eu tenho que fazer? O meu motor, durante esse tempo prolongado de aceleração, ele vai requisitar uma determinada energia. O que eu tenho que saber é se o meu condutor suportará essa energia durante o tempo que ele vai gastar, requisitando essa energia a mais do que o nominal. Tá certo? Isso aqui é uma corrente de partida prolongada, digamos assim. Ok, pessoal? Então, uma corrente de partida, o motor pode chegar entre 6 até 12 vezes a corrente nominal. O pico da corrente de partida. Então, para esses casos, é interessante você... Essa integral de Joule, ela é tabelada. Então, se você dimensionou o seu condutor, o fabricante já te diz qual é o valor da integral de Joule que ele suporta. Então, você só tem que fazer a conta, né, multiplicando a corrente ao quadrado vezes o tempo, e a corrente máxima que o motor irá requisitar ao quadrado vezes o tempo, digamos aqui no nosso exemplo 8 segundos, e vai dar um valor, né, da integral de Joule, você vai ver se esse valor é igual ou inferior à integral de Joule suportada, integral de Joule máxima suportada pelo condutor. Certo? Os condutores que alimentam motores que operam em regime de funcionamento que requeram partidas constantes, tais como elevadores, eles devem ter seção transversal adequada ao aquecimento provocado pela elevada corrente de partida. Também algo parecido, mas aqui é mais comum o próprio fabricante ele já te requisitar, ele já te sugerir o cabeamento para alimentar esse circuito. Tá? São circuitos especiais. Então, aqui ele está dando exemplo de elevadores. Então, você vai fazer o seu dimensionamento, mas vai checar de acordo com o fabricante que você irá sugerir no seu projeto. Tá? Então, é comum você sugerir fabricantes ou, pelo menos, modelos que se assemelhem àqueles da sua sugestão. Bom, existem várias maneiras de se conectar os motores. Certo? Eu estou mostrando aqui algumas delas. A, B, C. Tem 3 figuras. Aí ele diz, configurações de circuitos de motores. Na figura A, nós temos circuitos terminais individuais. Então, esse tipo de instalação aqui é clássico. Né? Bastante clássico. Você tem um barramento, né? Um quadro de distribuição. E tem circuitos individualizados, cada um com seu disjuntor, para alimentar os motores de forma individualizada. Então, aqui eu tenho o meu quadro de distribuição, barramento. Aqui eu teria proteção e já saio com cabeamento para alimentar os motores individualmente. Okay? Eu posso até ter nesse quadro outras cargas. Quando você está falando de centro de comando de motores, geralmente você tem só motor, você não tem outra carga. Mas é possível você, no quadro de distribuição, ter motores e outras cargas. Aqui é um quadro mais genérico, tá certo? Existe uma outra possibilidade, pessoal, que vou pular para esse C aqui. Você tem aqui o quadro de distribuição, tem o barramento do quadro, tem um só disjuntor. Imagina no nosso laboratório lá. Nós temos o quadro ali perto da porta e temos as bancadas. Imagina que uma bancada daquela tem várias conexões, né? Várias tomadas trifásicas
para conexão. E aí eu levo com um cabo só, um cabeamento só, a alimentação para a bancada e jampeio. Faço aqui várias tomadas para as máquinas. E aí eu conecto uma marca em cada uma dessas tomadas. Então também é uma possibilidade. Tá certo? E existe uma terceira possibilidade, onde aqui eu tenho um circuito de distribuição. Aqui eu tenho circuitos terminais. Então imagina que eu tenho aqui o meu quadro de distribuição, levei isso aqui, formei um novo barramento, mas de cada um desses barramentos eu vou sair com um circuito terminal para cada uma das máquinas. Circuito terminal requer disjuntor. Então aqui eu vou ter um disjuntor para cada uma dessas alimentações. A diferença deste e este é justamente que esse aqui eu venho com cabo para alimentar todo mundo e a minha proteção está aqui somente, tá certo? Ou seja, aqui na bancada eu teria uma proteção geral para a bancada, tá? E aqui eu tenho uma proteção individual por máquina, certo? Então são várias possibilidades de nós conectarmos os motores. E lembrando que aqui essas figuras, pessoal, elas sugerem motores de pequeno porte, digamos assim. Tá? Pequeno porte, não podemos dizer médio porte, pequeno porte. E hoje em dia existem motores tão gigantescos que não arrisco dizer que chega a pequeno porte. Pequeno porte são potências bem mais elevadas do que a gente está acostumado a trabalhar nessa nossa aplicação da disciplina de pré-diálise. Então, motores de pequeno porte, por isso, também é uma das razões pela qual você tem, no mesmo quadro de distribuição, motores de outras cargas. Aqui eu trouxe, só para mostrar para vocês, a título de curiosidade, que a gente já está falando de motor de maior porte, né? Motor que trabalha na média tensão, alimentado em média. Você tem aqui os condutores, né, e terminais para a alimentação do motor. Você tem aqui o cabeamento. E aqui você tem um TC. Você tem aqui um transformador de corrente justamente para fazer a leitura, né, da corrente aí nesse cabo de alimentação. Okay? Você tem um TC aqui neste cabeamento. É mais utilizado essa estrutura para máquinas que trabalham na média tensão. Bom, em termos de dimensionamento, aqui é só uma ideia, tá certo? Só uma ideia para a gente ter na cabeça. Tem várias possibilidades. Então, por exemplo, circuitos terminais alimentando N motores. Então, tem vários motores. Ok? Então, significa dizer que a minha alimentação geral, olha só, a minha alimentação geral, ela precisaria ser... Aqui eu precisaria ter um cabeamento, um cabo tal que a sua corrente máxima ela pudesse ser, ela precisa ser superior ao somatório de todos os motores multiplicado pelos seus respectivos fatores de serviço. Okay? Evidentemente, a gente precisa colocar também todos os fatores de correção de temperatura. Eu estou falando simplesmente da corrente de projeto, por enquanto. Ok, pessoal? Outra possibilidade é o fato de você ter misturado no mesmo quadro, né, motores e outras cargas. Então, esse alimentador aqui, ó, ele vai levar energia para alimentar tanto motores quanto outras cargas. Ele vai ser tal que ele tem que superar toda a carga provocada pelos motores e pelas cargas as cargas genéricas, vou chamar assim. Tá certo? Então, os motores eu levo em consideração o fator de serviço, se houver, se não houver, é unitário. E aqui as correntes nominais dos diversos circuitos que eu ainda tenho por aí. E uma outra possibilidade ainda, que é uma generalização desta segunda, aqui, uma generalização desta segunda, é o fato de você... É a mesma coisa, mas você vai levar em consideração o fator de demanda. Tá certo? É possível que você tenha motores que trabalhem simultaneamente, outros não trabalham, as cargas também da mesma forma.
Então, se eu quiser colocar o fator de demanda para esses casos, é mais interessante. Tá? Se eu não ponho o fator de demanda, ok? Se eu tenho essa possibilidade de funcionar simultaneamente ou não, é meu dever colocar o fator de demanda, pessoal, porque assim eu não tenho sobredimensionamento dos condutores, como a gente já bem discutiu. Perfeito? Então, aqui seria uma generalização daquele segundo caso que eu mostrei no slide anterior para vocês. Bom, outra carga bastante comum, bancos de capacitores. Capacitores ou bancos de capacitores, né? Então, a corrente de carga que eu vou dimensionar para esse banco de capacitor, nada mais é do que a corrente nominal do banco, tá certo? Que eu vou pegar do fabricante, tem escrito lá de acordo com o valor dos kVARs que esse banco precisa compensar, tá certo? Eu tenho uma corrente nominal associada a esse banco de capacitores. Então, a minha corrente de carga vai ser 35% superior, ou seja, 1,35 vezes a corrente nominal do banco de capacitores. A gente tem aqui um exemplo de fixação, tá? Levando em consideração esses bancos de capacitores. Então, ele diz assim, calcular a seção dos condutores com isolação em PVC para 750 volts, né, de tensão de ruptura, ou tensão de isolação, né, como queira, em eletroduto aparente para alimentar um banco de capacitores de 40 kVAR, 380 volts, 60 Hz. Método de referência, B1, condutores isolados em eletroduto aparente, tá certo? Etc, etc. Método de referência, B1. Vou fazer o cálculo da minha corrente nominal do banco de capacitores. Potência, 40 kVAR, dividido por raiz de 3 vezes a tensão de linha. Cheguei a 60,7 amperes, isso é minha corrente nominal do capacitor. Para a corrente de projeto, eu tenho que jogar 135% sobre esse valor. Então, cheguei a 1,35, certo? Vezes 60,7. O que resulta em 81,9 amperes. Bom, 81,9 amperes é a nossa corrente de carga, certo? Aqui a gente também não vai considerar nenhum daqueles fatores. Um exemplo de fixação, mas rapidinho a gente não está considerando os fatores de correção. Então, vou considerar todos unitários só para a gente chegar a um valor. Um exemplo de fixação bem simples, é mais para que vocês peguem a ideia aí desse cálculo. Então, o método de referência B1 se trata de um banco de capacitores trifásicos, 3 condutores carregados, né? Não tem neutro, 81,9, o que vai resultar em 89 de corrente IZ, 25 milímetros quadrados de seção nominal. Então, eu teria os 3 condutores, né, das fases A, B e C para uma seção nominal correspondente a 25 milímetros quadrados, que resulta numa corrente máxima suportada de 89 amperes para o método de referência B1. Perfeito? Vamos seguindo. Agora a gente vai começar, pessoal, a estudar o método 2, o método da queda de tensão. Tá certo? A gente vai estudar inicialmente os limites da queda de tensão de acordo com a NBR 5410. Então, a NBR 5410 ela diz o seguinte, olha, dentro da tua instalação, você tem um limite para a queda de tensão. Você não pode estender a tua instalação em um comprimento indefinido sem se preocupar com a inerente queda de tensão que deverá ocorrer devido ao cabeamento, a extensão do cabeamento. Então ele diz assim, ó, essa tabela é retirada da NBR 5410/2004. E tem a
Tipo da instalação. Instalações alimentadas através de subestação própria. Início da instalação, terminais secundários do transformador. Então, as buchas do secundário transformador, né, de média para baixa tensão. Então, vou pegar nas buchas do terminal secundário, ou seja, nas buchas de baixa tensão do transformador. Então, desde esse ponto, pessoal, até o ponto mais longínquo, ou seja, até o circuito terminal mais distante, geograficamente, eu estou falando em termos de comprimento de condutor mesmo, certo? Então eu tenho 7% no máximo de queda. 7% para trabalhar. Não posso admitir, sob condições normais de temperatura e pressão, entre aspas, pessoal, é uma brincadeira. Então, sob temperaturas normais, tá certo? De temperatura e pressão, nós não podemos admitir percentuais maiores do que 7%. A gente já vai ver uma exceção disso. É bom a investment capitalize porque você fala a regra e depois já morde a língua porque tem uma exceção logo em seguida. Tudo bem. A gente convive com isso. Item B. Instalações alimentadas através de transformador da companhia distribuidora de energia elétrica. Início da instalação, terminais do secundário do transformador de média para baixa tensão, quando o ponto de entrega for ali localizado. Certo? Quando o ponto de entrega for ali localizado. Professor, o que significa ponto de entrega ali localizado? Significa dizer que o transformador ele está no limite da via pública, ele está na tua calçada, no teu muro. Então você sabe exatamente onde é o início da instalação. Professor, eu posso ser alimentado de outra forma? Pode, através da rede aérea, com um transformador que esteja, sei lá, a 2 quarteirões de ti. Que é o próximo caso, é o caso C. Certo? Mas para esse caso, onde o transformador ele está no limite da via pública, também 7%, desde as buchas do secundário, né, terminal de baixa do transformador, até o circuito terminal mais longínquo. C. Instalações alimentadas através da rede secundária de distribuição da companhia distribuidora de energia. O início da instalação é o ponto de entrega, porque tu não sabe onde é que está o transformador. Tá certo? Então, esses 2% aí fica a concessionária, ela diz, olha, eu garanto que ele vai chegar aqui com 2%, você tem mais 5% para trabalhar. Certo? Então, ela te dá 5% desde o ponto de entrega. Então, você marca desde o seu ponto de entrega até o terminal mais longínquo, o circuito terminal mais longínquo, 5% de queda, no máximo. E D, instalações alimentadas através de geração própria, né? Grupo gerador, se você tiver. Então, é dos terminais do grupo gerador até o circuito terminal mais longínquo, 7% também. Então, só um caso, que é o 5%, que é justamente quando você pega da rede aérea, cujo transformador ele não está no limite de sua via pública, no seu limite com a via pública, melhor. Aí ele diz o seguinte, olha, ela fixa um valor. Você está vendo que até agora ela só fixou valores totais para toda a instalação tua. Mas ela vai fixar outra, ela vai dizer assim, ó. Em nenhum dos casos, a queda de tensão nos circuitos terminais pode ser superior a 4%. Então ela diz o seguinte, olha, você pode trabalhar esses 7%, esses 5% da forma que melhor lhe convier. Mas, desde o quadro de distribuição do circuito terminal até a ponta, ou seja, todo o condutor do circuito terminal, quadro de distribuição até a carga, certo? Quadro de distribuição mais próximo, que alimenta aquela carga, tá certo? Até a carga, esse condutor, ele não pode ter uma queda superior a 4%. Então, os condutores dos circuitos terminais, pessoal, não podem ter queda de tensão superior a 4%. É uma das poucas coisas que ela fixa com relação à queda de tensão. Daqui a pouco, ó, já chegou, já estou olhando aqui para a exceção, última minha. Mas vamos fazer um apanhado que a gente viu, olha só. Para o método da queda de tensão, esse método que a gente está chamando de método 2, a gente vai ter cálculo da queda de tensão em um circuito deve ser utilizado a corrente. Para o cálculo da queda de tensão em um circuito, deve ser utilizada a corrente de carga ou corrente de projeto. Nada de corrente corrigida, tá certo, pessoal?
Nada de corrente corrigida. Então, sempre, para queda de tensão, eu vou utilizar a corrente de projeto ou corrente de carga. Professor, qual a diferença? A diferença é que eu estou chamando de corrente de carga, por exemplo, a corrente a corrente do motor. O motor ele tem um fator de serviço, digamos, de 20%, né? 1,2. Então, o que seria a corrente de projeto? Seria aquela corrente que eu vou calcular. A potência em kVA dividido pelo raio, se for trifásico, raio de 3, VL, tensão de linha, fator de potência, rendimento. Isso é corrente de projeto. Corrente de carga seria essa corrente multiplicada pelo fator de serviço, vezes 1,2. Capacitor, o que seria a corrente de projeto? A corrente de projeto é a corrente que vem, é a corrente nominal dele, é a corrente que vem escrito lá ou nos dados do fabricante, vem escrito no próprio capacitor, no corpo do banco de capacitores, ou fornecido pelo fabricante, através das folhas de dados. E o que seria a corrente de carga? Seria o 1,35 vezes a corrente de projeto, certo? Então, por isso que ele faz essa pequena distinção. Nos circuitos onde circulam componentes harmônicas, devem ser considerados os valores das correntes de diferentes ordens. Então, fundamental, mas todas as harmônicas, como a gente já aprendeu a calcular. Nos circuitos de motor, deve ser considerada a corrente nominal do motor vezes o fator de serviço, quando houver. Nos circuitos com capacitores, mesma coisa. Deve ser considerado 1,35 ou 135% da corrente nominal do capacitor, ou banco de capacitores. E aqui vai a exceção da regrinha lá que a gente falou ainda há pouco dos percentuais, né? Aí ele diz, olha, para os casos A, B e D, vou voltar aqui. Para os casos A, olha só, caso A, B, caso B e D, ou seja, com exceção dos 5%, com exceção do tipo de alimentação que você recebe da rede aérea, porém você não tem um transformador dedicado. Quando as linhas principais da instalação tiverem um comprimento superior a 100 metros, ok, linhas grandes, estou trabalhando com linhas grandes, as quedas de tensão podem ser aumentadas em 0,005% por metro de linha superior a 100 metros. Ok? Então, superior a 100 metros, até 100 metros eu não mexo em nada. A regra é aquela. Meu 7%, o meu 7%, né? O meu 7%. Ok? O 5% está fora. Então, é só para os casos A, B e D. Todos dizem respeito a um percentual máximo igual a 7% da queda de tensão. Então, eu posso chegar a um máximo de 7,5%. Tá certo? Então, se eu tiver comprimento de condutores até 100 metros, então fica os 7%. Além dos 100 metros, a cada 1 metro que eu vou acrescentar além dos 100, eu posso aumentar 0,005%. Ou seja, então no máximo eu posso acrescentar mais 100 metros, o que daria 0,5%. Tá certo? Porque é o que ele determina como máximo. Quedas de tensão superiores aos valores indicados na tabela anterior podem ser aplicados para equipamentos com correntes de partida elevados durante o período de partida, desde que permitidos dentro de suas respectivas normas. A queda de tensão nos terminais do dispositivo de partida dos motores elétricos durante o acionamento não deve ser superior a 10% da tensão nominal. Podem ser toleradas quedas de tensões superiores a 10% desde que não afetem as demais cargas em operação. Eu vou explicar essas três primeiras de uma vez só. Todas elas dizem respeito à mesma coisa, pessoal. Ou seja, se eu tenho uma partida, tá certo? Se eu tenho uma partida elevada de corrente de uma determinada carga, se eu permito que essa tensão caia muito, eu estou contribuindo para que a corrente se eleve. Porque como a potência é mais ou menos constante, a tensão caiu, a corrente compensa, né? Para deixar mais ou menos a potência constante. Então a corrente se eleva. Se essa corrente se elevar muito, ela pode derrubar as tensões nos barramentos próximos. Isso aí pode causar problema para as cargas vizinhas. Tá certo? Então é por isso que a norma ela estabelece um máximo de 10% de queda de tensão durante a partida de um motor. Ok? Aí ele até diz, a gente até tolera, mas se o fabricante garantir, o
fabricante, que eu digo, dos outros equipamentos, né, de quem está partindo, não. O fabricante dos outros equipamentos que estão por ali, sendo alimentados pelo mesmo barramento, se eles garantirem que não tem problema com os seus equipamentos, então é permitido. Okay? Bom, o último diz o seguinte: para o cálculo da queda de tensão durante o acionamento de motor, considerar o fator de potência igual a 0,3. Então, a gente vai já ver como é que se calcula a queda de tensão, e aí a gente observa que na equação você é obrigado a considerar o fator de potência da carga. Então ele disse que no caso do motor você deve considerar a partida dele 0,30, o fator de potência. O fator de potência é bem baixo. Ok? A gente vai aprender como é que se calcula essas quedas de motores durante a partida de um motor, em um exemplo específico para isso. Né? Lembrando que a norma ela exige que esta queda seja no máximo igual a 10%, tá certo? Se ela for superior a 10%, então ela exige que essa queda superior aos 10% não implique em problemas para as demais cargas. Bom, a partir de agora a gente vai ver como que determina a seção de um condutor de acordo com esse critério de queda de tensão. Então, a seção mínima do condutor de um circuito monofásico pode ser determinada pela queda de tensão de modo simplificado a partir desta equação que vocês estão vendo. Né? Essa equação ela mostra como determinar a área da seção de um condutor, né? E é igual a essa constante 200 vezes a resistividade do condutor. Pode ser alumínio, pode ser cobre. Se for cobre, a gente já tem até um valor aqui, 1 sobre 56 milímetro quadrado por metro. É um valor aproximado, pessoal, mas na falta de um valor mais específico, pode utilizar esse que dá uma boa aproximação. Hoje em dia, também os processos de fabricação já estão bastante sofisticados, de forma que o próprio fabricante ele pode submeter ao condutor, o condutor de cobre, a um tratamento térmico, desculpa, e a fim de melhorar suas qualidades, inclusive elétricas. Então você pode mexer um pouco na resistividade, dependendo da manipulação que você faz com este material. Geralmente o fabricante ele te fornece o valor da resistividade, tá certo? Para aquela classe de condutores dele. Mas na falta, pode usar esse 1 sobre 56 que daria uma boa aproximação. Bom, aí você tem esse produtório aí, esse produtório que seria a soma se você tem vários circuitos, né? Sequenciais, digamos assim, você multiplicaria a corrente de cada um deles vezes o comprimento e faria essa soma. Tá? Embaixo do denominador você tem o percentual da queda de tensão, então seria aquele 2%, aquele 4%, o 7%, o 1%, o 0,5%, enfim, o que você determinar, multiplicado pela tensão fase neutra. Isso aí para um circuito monofásico. Em uma linha trifásica, a partir do secundário, das buchas do secundário transformador, né, circuito de baixa tensão do transformador, este aqui, então até a ponta, a parte mais longínqua, a carga mais longínqua, o terminal mais longínquo que você possa ter, esse percentual máximo é 7%, como a gente já viu, salvo raras exceções, quando você tem essa metragem aqui, esse comprimento, acima dos 100 metros. Acima dos 100 metros, você poderia ter 100 metros a mais no máximo, tá certo? E o que resultaria em um acréscimo, aquele percentual de 7%, um acréscimo de mais 0,5% no máximo, não mais que isso. Então, no máximo, se você tem um circuito de 200 metros, você teria 7,5% de percentual máximo, desde o secundário de tráfego até a carga mais distante. Muito bem. Aqui ele fragmentou em 3 partes. Então, aqui você iria determinar um percentual, aqui iria determinar outro. E este aqui, pessoal, ele fixa o percentual total e o percentual dos circuitos terminais. Isso aqui eu não posso
não posso ter uma queda maior do que 4% no circuito terminal, assim como eu não posso ter uma queda superior a 7% em todo o meu circuito. E para o cálculo da seção mínima, a gente determina com a equação parecida com o que a gente fez para o circuito monofásico. Né? O fator muda, nós tínhamos 200, agora apareceu 100 raiz de 3, o que dá 173 aproximadamente, os 200, né? Tínhamos lá. Mas tem algumas coisas distintas, porque, bom, aqui em cima fica tudo igual. Nós temos a resistividade do material, pode utilizar o mesmo valor que a gente falou, e esse produtório, corrente vezes comprimento do condutor. Embaixo, percentual, aquele 2%, 1%, 3% que você determinar. E, ao invés da tensão fase neutra, aqui a tensão de linha, tensão fase-fase. Certo? Essas são as diferenças. É possível também, pessoal, vocês determinarem o percentual, a partir de uma linha, o percentual de queda de tensão que está ocorrendo nessa linha. Para isso, eu preciso do comprimento da linha vezes a corrente de carga, nada de corrente corrigida, sempre a corrente de carga ou corrente de projeto, tá certo? A gente já, só voltando aqui um pouquinho, a gente já, eu falei em corrente de carga e corrente de projeto, a gente já discutiu nessa aula mesmo a diferença entre corrente de carga e corrente de projeto, né? Aqui elas ficam indiferentes quando uma é igual à outra, ou seja, se eu tenho um motor com o fator de serviço unitário, a corrente de projeto é igual à corrente de carga, então fica indiferente. Mas se não, geralmente a corrente de carga é superior à corrente de projeto. Tá? Muito bem. Aqui nós precisamos do fator de potência da carga. Então, esse aqui, esse R e esse X, tá certo? São ainda relativos ao comprimento. Aqui nós temos o comprimento, mas aqui são dados elétricos deste condutor. Né? A resistência e a reatância. A resistência, eu sempre vou entrar nessa equação aqui com valor em miliohm por metro. Tanto a resistência quanto a reatância. Esses valores são tabelados. No final dessa aula eu vou mostrar uma tabela para vocês contendo esses valores. Embaixo eu tenho essa constante 10. Isso aqui é pela própria derivação dessa equação. Tá certo? Eu tenho o número de condutores em paralelo, se for o caso. Eu posso ter vários condutores em paralelo. Posso ter um condutor só. Se eu tiver um condutor só, esse aqui vai para 1. Se não, eu coloco o número de condutores paralelos. E aqui a tensão de linha, né? Tensão fase-fase, certo? Então, esse aqui são as variáveis presentes nessa equação. E através dessa equação eu posso ter a queda de percentual de tensão que ocorre em uma determinada linha, para uma determinada carga, evidentemente. Bom, para finalizar, eu trago essa tabela aqui para mostrar para vocês, tabela de características elétricas de condutores, né? Resistência e reatância dos condutores de PVC, para temperatura de serviço contínuo de 70 graus Celsius. Então, essa tabela ela traz a seção dos condutores desde 1,5 mm² até 630 mm². Traz a resistência e a reatância em miliohm por metro, tanto da sequência positiva quanto da sequência zero. Nós vamos utilizar esses valores neste módulo 2. Nós vamos utilizar os valores de sequência positiva somente, porém, no módulo 3, quando a gente estiver estudando proteção, a gente vai precisar, além de sequência positiva, vai precisar também da sequência zero, porque a gente vai precisar calcular curto-circuito e em determinados curto-circuitos a gente precisa dessa informação. Bom, então vocês podem utilizar esses valores aqui, são valores médios. É claro que se você recorre a um fabricante, recorre a um outro fabricante, você pode encontrar pequenas diferenças entre esses valores. É natural. O fabricante ele tem um produto melhor, ele faz um melhor tratamento químico / térmico em seu material, tanto seja ele cobre, seja ele alumínio, tá certo? Mas ele atende uma classe diferenciada de preço, ele atende a uma classe diferenciada de aplicação, digamos. E um outro fabricante, que é um fabricante mais genérico, tá certo?
que não toma, que não faz um trabalho para melhora das variáveis elétricas ou das características elétricas do seu material, tão bom quanto aquele primeiro que eu citei, tá? São fabricantes que estão no mercado, tá certo? Para atender diversas classes de aplicações, diversas classes de preços. Então, é natural que existam pequenas variações entre os valores fornecidos por eles para as suas características elétricas, né? As características elétricas de seus produtos. Okay? Isso é normal. De uma forma geral, a gente pode recorrer, pessoal, a essa tabela sem muitos problemas. Ok? Então, a gente fica por aqui e até a próxima.